Buenas noches para todos mis hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Ya veo que ustedes comprenden español. Bom que vocês aprendem espanhol. No necesitan intérprete. Não necessita de intérprete? Ou precisa? Hermano Luis ya dice que no. Um ali disse que não, Mas tem algunos que sí necesitan, ¿verdad? mas tem alguns que ainda necessitam, correto? Bueno, entonces vamos a utilizar el intérprete. Então vamos utilizar o intérprete. Espero que el Señor nos ayude en esta noche. Espero que o Senhor nos ajude nesta noite. Yo quiero ser breve. Eu quero ser breve. Vamos a tomar la Biblia en el libro de Génesis. Vamos tomar a Bíblia no livro de Gênesis. Yo agradezco al reverendísimo apóstol, Eu agradeço ao reverendíssimo apóstolo, doutor Márcio Alves da Gama, Márcio Alves da Gama, por la confianza de estar. pela confiança. Que Dios bendiga a él. Que Deus o abençoe. Génesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, verso 15 al 17. versículo 15 ao 17. Luego leeremos Génesis capítulo 3, verso 4. E logo leremos Gênesis capítulo 3, versículo 4. Vamos a hablar un pequeño tema así, las dos voces. Vamos dar um pequeno tema chamado As Duas Vozes. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. 3, 4. Gênesis 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Vamos a orar. Vamos orar. Señor Jesús, Senhor Jesus, con mucho temor y temblor estamos delante de tu presencia, com muito temor e tremor estamos diante da tua presença, sabiendo que tú eres Dios, sabendo que tu és Deus, Dios grande y todopoderoso. Deus grande e todo-poderoso. Nosotros, ovejas tuyas somos, Señor, Nós somos ovelhas tuas, Senhor, y queremos reverenciarte. e queremos lhe reverenciar. Venimos para adorarte. Pedimos para lhe adorar. Venimos para adorarte en espíritu y en verdad. Viemos para lhe adorar em espírito e em verdade. Ayúdanos a hacerlo de esa manera. Ajuda-nos a fazer dessa maneira. En el nombre de Jesucristo. No nome de Jesus Cristo. Aparta toda amargura. Afasta toda amargura. Todo rencor, todo odio. Rancor, todo ódio. Toda malicia del Toda diablo. malícia do diabo. Señor, déjanos adorarte libremente. Senhor, deixa-nos adorar-te livremente. Bendice a mis preciosos hermanos aquí en Manaus. Abençoe meus preciosos irmãos aqui em Manaus. Bendice el servicio de esta Abençoe noche. o serviço desta noite. La Santa Cena. A Santa Ceia. Ayúdanos a todos. Ajuda-nos a todos. Estamos solo dependiendo de tu gracia. Estamos somente dependendo da tua graça. Bendice la exposición de tu palabra, Señor. Abençoe a exposição da tua palavra, Senhor. Que usted sea el predicador de esta Que o noche. Senhor seja o pregador dessa noite. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén. Amém. Pueden sentarse ahora. Podem se assentar. Usted sabe que es bueno decirle amén a la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Estão de acordo? Estaba comentando con el pastor Márcio Estava comentando com o pastor Márcio un mensaje que yo había leído hace unos días atrás antes de venir a Brasil. uma mensagem que eu tinha lido assim uns 10 dias atrás, antes de eu vir ao Brasil. Solo que no recordaba cuál era el título del mensaje. Só que eu não lembrava qual era o título da mensagem.
buscando por aquí, por allá, allá. E eu andei buscando por aqui, por ali e achamos. Redención por poder y gozo. Redenção por poder e gozo. Y el hermano Branham dice allí, E o irmão Branham disse ali le está conversando con la iglesia. que está conversando com a igreja. Y entonces él dice que el Señor Jesucristo dijo, Então ele disse que o Senhor Jesus Cristo disse: y todo lo que pediréis orando, e tudo o que pedires orando, creed que lo recibiréis crês que recebereis, y os vendrá. e virá. Eso es lo que él dijo. Isso que ele disse. Entonces le pregunta a la iglesia, Então ele pergunta à igreja: ¿es correcto eso, iglesia? é correto isso, igreja? Y la iglesia dice, amén. E a igreja disse amém. Bueno, Branham le pudo sacar un amén a la iglesia. O irmão Branham pôde tirar um amém da igreja. Entonces él sigue diciendo, Então ele segue dizendo: eso es bueno, isso é bom, es muy bueno. é muito bom. Me gusta oírlos decir amén. Eu gosto de ouvi-los dizer amém. A todo predicador le gusta, A todo pregador, ele gosta, a su congregación, e sua congregação, decirle amén, no Que- a él, sino a la que- palabra. que a sua congregação diga amém, não a ele, mas a palavra. Y entonces el profeta dice, me gusta oírlo decir amén. Então ele disse: eu gosto de ouvir amém. Como usted sabe, hermano Hober, Como você sabe, irmão Robert, amén significa así sea. amém significa assim seja. Y cuando yo empiezo a hablar E quando eu começo a falar y no oigo a nadie decir amén, e não escuto ninguém dizer amém, eso me asombra. isso me assombra. En portugués habla de queda perplexo. Em português fica, na outra tradução fica perplexo. Hay una traducción que dice, que el hermano Branham dice, eso me perturba. E uma outra tradução disse que isso me perturba. Cuando el profeta estaba hablando y la congregación no respondía, E quando o profeta estava falando e a congregação não respondia, entonces él dice, então ele disse: un hombre vino a mí um homem veio a mim y él dijo, e ele disse: oiga hermano ouça, irmão Branham, ¿cómo puede usted predicar como você pode pregar con toda esa gente allí en la iglesia diciendo amén? com toda essa gente ali na igreja dizendo amém? Y el hermano Branham le responde y E o dice, irmão Branham responde e disse: hermano, irmão, eso es lo que me hace predicar. isso é o que me faz pregar. Aquellos hermanos alentando, Aqueles irmãos alentando, animando, animando. animando. ¿Ve? Eso es como empujando, Isso é empujando. como empurrando. Entonces eso es bueno saberlo. Então isso é bom saber. ¿Verdad que sí? Verdade que sim? Amén. Entonces espero que el Señor nos ayude en esta noche. Então espero que o Senhor nos ajude nesta noite. Muy bien, entonces queremos entrar en el tema. Muito bem, então queremos entrar no tema, Las dos voces. as duas vozes. Seguramente usted que prestó atención a la lectura pudo captar eso. Você que prestou atenção na leitura, pôde captar isso. En el mundo hoy en día hay dos corrientes muy poderosas, hermano. No mundo hoje em dia existe duas correntes muito poderosas. Sí, existe en el mundo desde el Existe principio. no mundo desde o princípio. Y una es Dios, E uma é Deus, la otra es Satanás. a outra é Satanás. Y ambas luchan fuertemente por el alma de un hombre. E ambas lutam fortemente pela alma do homem. Satanás lucha por tu alma, hermano. Satanás luta pela sua alma, meu irmão. Pero quiero decirte que el Espíritu Santo también lucha por tu alma. Mas eu quero dizer também que o Espírito Santo luta pela tua alma. ¿Y quién cree usted que va a ganar? E quem você crê que vai ganhar? Yo siempre le digo en la iglesia ya, Eu sempre digo à igreja lá: véase en la Biblia. Véase en la Biblia. veja-se na Bíblia. Satanás pierde Satanás perde y nosotros ganamos. e nós que ganhamos. Porque usted tiene que identificarse con la palabra. Porque você tem que se identificar com a palavra. Porque si usted no se identifica con la Porque se palabra, você não se identifica com a palavra, usted está perdido. você está perdido. Usted está derrotado, Você hermano. está derrotado. Mire lo que el pastor hablaba esta mañana. Veja o que o pastor falava esta manhã. Yo he predicado eso en la iglesia Eu tenho pregado isso na igreja. y le he dicho a los hermanos, vean que el Satanás, Eu tenho dito: veja que Satanás el falso profeta, faz seu profeta la bestia a vestir y hasta el infierno mismo
e até o próprio inferno, fueron echados en el lago de fuego. desculpa, o Satanás e o falso profeta e a besta foram lançados no lago de fogo. Y hasta el infierno mismo E até o inferno mesmo fueron lanzados en el lago de fuego. foram lançados no lago de fogo. Y se acabó. E se acabou. ¿Ve? Ahí está escrita Está escrita la derrota de Satanás. a derrota de Satanás. ¿Ve? Yo no estoy inventando nada. Eu não estou inventando nada. Eso es la Biblia. Isso é a Bíblia. ¿Ve? La Biblia habla de la derrota de A Satanás. Bíblia fala da derrota de Satanás. Yo quisiera un día predicar un mensaje E eu talvez queria pregar uma mensagem titulado intitulado El entierro de Satanás. o enterro de Satanás. ¿Ve? Y porque él tiene sus seguidores Porque ele tem seus seguidores que van a llorarle, que vão a chorar por ele, que van a estar al lado de él. que vão estar ao lado dele. Allá en el libro de Mateo, Ali no livro de el Mateus, pastor también lo citó o pastor também citou, esta mañana. Esta mañana. La Biblia dice que el infierno fue creado o La Biblia- preparado a Bíblia disse que o inferno foi criado ou preparado para el diablo para o diabo y los suyos. e os seus. ¿Ve? No existía infierno, Não existia inferno. no existía diablo tampoco. Não existia diabo tampouco. Satanás no existía. Satanás não existia. Existía era un ángel de luz Existia um anjo de luz llamado Lucifer, chamado Lúcifer, un gran querubín, grande querubim, un gran protector. grande protetor. ¿Ve? Él era muy apegado a Dios Ele era muito apegado a Deus. y Dios era muy apegado a él. E Deus era muito apegado a ele. Pero él estaba en la condición que usted y yo estamos en esta Mas noche, ele estava na condição que você e eu estamos nesta noite. en libre albedrío, No livre-arbítrio. de potestad de escoger. O poder de escolher. Y él pues se llenó la cabeza de grandeza E ele encheu sua cabeça de grandeza. y queriendo ser igual que Dios. E querendo ser igual a Deus. Ahora Dios eso no lo tomó por sorpresa. Agora Deus não ficou surpreso Él por isso. sabía todas las cosas. Ele sabia todas as Pero coisas. Dios deja las cosas correr, hermano. Então Deus deixou as coisas correr, irmão. Porque los planes de Dios, Porque os planos de Deus, no hay Lucifer não existe y Lúcifer, no hay Satanás não existe Satanás que puedan dañar los planos de que Dios. pode fazer dano aos planos de Deus. Porque los planos de Dios están escritos Porque os planos de Deus estão y se van a escritos cumplir al pie de la e letra. vai se cumprir ao pé da letra. Entonces Dios sabía quién era el candidato. Então Deus sabia quem era o candidato. Entonces pues él hizo lo que hizo Então ele fez o que fez y el Señor le dijo, e o Senhor lhe disse: ¿te quieres ir? você quer ir? ¡Pa! Chutou. Vete. E ele foi. Y se llevó la tercera parte de los ángeles allá. E se foi também a terceira parte Y dos llevó anjos de mucho, lá. hermano. E levou muitos, Y el irmãos. Señor quedó sentado en su trono. E o Senhor ficou sentado no seu trono. ¿Quieren irse? Você querem ir? ¡Váyanse! Vão. Y se fueron. E se foram. Y el Señor quedó muy tranquilo allí. E o Senhor ficou muito tranquilo ali. Pero cuando un hijo de él, Mas quando um filho dele, llamado Adán, chamado Adão, cayó, caiu, mi hermano, alguien quiso ayudarlo. irmão, alguém quis ajudar ele. Un ángel quiso ir por él y ayudarlo. Anjo quis ir por ele ajudá-lo. Y el profeta dice O profeta disse que Dios le dijo, que Deus lhe disse: no va, não vá, yo iré, eu irei, yo mismo iré. eu mesmo irei. Ve, mira, todos aquellos ángeles se fueron Vejam, todos aqueles anjos se foram y Dios ni se movió. e Deus nem se moveu. Pero Dios se moverá Mas Deus se moverá por un hijo y una hija por de él, mi filho hermano. e uma filha dele, meu irmão. Ve, o sea que por ti Ou seja, que por ti o por ti, ou por ti, Dios moverá cielo y tierra Deus moverá céu e terra por ir por ti. por ir por ti. Alabado sea Dios. Louvado seja Deus. Usted recuerda aquel hombre Você lembra daquele homem que tenía una esposa, una familia, que tinha uma esposa e uma família, tenía unos hijos, tinha uns filhos, tenía un hogar, tinha um lar, pero comenzó a beber mas começou a beber. y entonces la bebida comenzó a él tener una conducta extraña. E então a bebida fez com que ele tivesse uma ¿Y conduta qué estranha. pasó? Vinieron una legión de demonios E aconteceu que veio uma legião de demônios y se apoderaron de aquel e hombre. se apoderou daquele homem. Y aquel hombre lloraba E aquele homem chorava en sus momentos de cordura, em seus momentos de de tristeza, ¿ah? de lucidez. Ajá. Él se recordaba
ele se lembrava que tenía una esposa, que tinha uma esposa, que tenía un hogar, que tinha um lar, que tenía una familia, que tinha uma que família, tenía unos hijos. que tinha uns filhos. Y él lloraba. E ele chorava. Pero de repente, Mas de repente, aquellos demonios regresaban e a él. aqueles demônios voltavam a ele. Y él clamaba por auxilio. E ele clamava por auxílio, por ¿Sabe ajuda. a dónde llegó ese clamor de aquel endemoniado en Gadara? Sabe onde chegou aquele clamor aquele endemoniado de Gadara? A los oídos del Aos Creador. ouvidos do Criador. A los oídos de Cristo el Señor. Aos ouvidos de Cristo, o Senhor. No importa dónde usted esté. Não importa de onde você Donde esteja. esté una simiente de Onde Dios. esteja uma semente de Deus. En qué condición esté. Em que condição ¿De esteja. dónde fue a parar? Onde ela foi parar. Hasta dónde el demonio la llevó. Até onde o demônio a levou. No importa dónde el diablo la llevó. Não importa até onde o diabo levou. Por cuanto es una simiente de Dios. Mas por quanto é uma semente de Ella Deus, regresará a Dios otra ela vez. voltará a Deus outra vez. Dice el profeta, no hay suficientes demonios en el infierno. Disse o profeta, não existe suficientes demônios no inferno. No hay suficientes legiones Não en el existe infierno suficientes legiões no inferno que puedan detener que podem deter al hermano Ray, a irmão Rai, al hermano Luis, a irmão Luiz, al hermano José a Luis, irmão José Luiz, a la hermana a Ruth. irmã Ruth. No hay suficientes demonios en el infierno que nos puedan parar, mi Não hermano. existe suficiente demônio no inferno que possa lhe parar, meu irmão. Aleluya. Porque nosotros Porque nós estamos aquí en esta tierra estamos aqui nessa terra representando representando una patria celestial. uma pátria celestial. O sea, quiere decir que somos extraterrestres. Ou seja, eu quero dizer que vocês são extraterrestres. ¿Sí o no? Sim ou não? Nuestro padre Abraham Nosso pai Abraão buscaba esa ciudad, buscava essa cidade, buscaba esa patria. buscava essa pátria. Y si estuviera pensando Y si você- en Ur de los Caldeos, E se estivesse pensando em Ur dos Caldeus, allá en Babilonia, lá em Babilônia, o cualquier otro lugar, Mesopotamia, ou qualquer outro lugar, Mesopotâmia, tiempo de sobra tenía para regresar. tempo de sobra ele tinha para voltar. Mas él buscaba una patria Mas ele buscava uma pátria, cuyo arquitecto y constructor era Dios. cujo arquiteto e construtor era Deus. Porque él sabía Porque ele sabia que no era de aquí, que não era daqui, que era de allá. que era de lá. Aleluya. Aleluia. ¿Ustedes creen eso? Vocês creem nisso? Muy bien, muy Muito bien. bem, muito bem. Aprendiendo a decir amén. Estão aprendendo a dizer amém. Alabado sea Dios. Louvado seja Deus. ¿Ve? Entonces fíjese, mi hermano, Então vejam, meus irmãos, existe esa corriente en el mundo. existe essa corrente no mundo. Y Dios atrae al hombre con la verdad. E Deus atrai o homem com a verdade. Porque la verdad absoluta de Dios, Porque a verdade absoluta de Deus, siendo hablada por el Espíritu, sendo falada pelo Espírito, por el Espíritu de Dios, pelo Espírito de Deus, ella hará ela fará que aquel hombre, que aquele homem que la conciencia de pecado de aquel e hombre aquela consciência de pecado daquele homem sea liberada. seja liberta. La verdad A verdade liberta la conciencia del ser humano. liberta a consciência do ser humano. Claro que sí. Claro que sim. Y Dios atrae al ser humano E Deus atrai o ser humano con la verdad. com a verdade, Pero existe otra voz mas existe outra voz que parece verdad, que parece verdade, mas no es verdad. mas não é verdade. Y también atrae E também atrai al ser humano. ao ser humano. Y es la voz de Satanás. E a voz de Satanás Es la voz del diablo. é a voz do diabo. Y él atrae con engaños. E ela Atrae con engaños y atrai com mentiras. enganos e mentiras. Ahora, dice, en la misma historia nosotros vemos, Agora, disse na mesma história, nós vemos, hasta en la historia profana, até a história profana, nos damos cuenta nos damos de conta que el hombre, el ser humano, que o homem, o ser humano, él fue confrontado ele foi confrontado por una de esas dos voces. por uma dessas duas vozes. Usted mismo aquí en esta noche Você mesmo aqui nesta noite está siendo confrontado Está o sendo- ha sido confrontado está sendo confrontado ou tem sido confrontado con una de estas dos voces. com uma dessas duas vozes. Y usted la ha oído. E você tem ouvido. ¿Ve? Solo que gracias al Señor Só que, graças a Deus, tomamos una decisión tomamos uma decisão de escuchar de escutar la voz de Dios. a voz de Deus. Porque la voz del diablo, Porque a voz do diabo, esa voz sutil, essa voz sutil, más engañosa, mas enganosa, está allí. está aí.
Y muchas veces E muitas vezes sale de los labios sai dos lábios de creyentes. de crentes. ¿Sí o no? Sim ou não? Sí, Señor. Sim, Senhor. Mira, un discípulo amado del Señor. Veja, um discípulo amado do Senhor. El Señor estaba diciendo, tengo que ir a Jerusalén y padecer. O Senhor disse, estava indo a Jerusalém e disse, tenho que ir a Jerusalém e padecer. Es necesario que esto suceda conmigo É necessário que isso aconteça comigo, para que las escrituras se cumplan. para que as escrituras se cumpram. Y este hombre llegó con el Señor. E esse homem chegou com o Senhor. Señor, Senhor, por favor, por favor, ten piedad de ti mismo. tem piedade de ti mesmo. Nunca haga eso. Nunca faça isso. ¿Quién habló allí? Quem falou ali? Ya ustedes saben. Já vocês sabem. Él tiene una voz, Ele tem uma voz. ¿ve? Y muchas veces E muitas vezes, parece como algo lógico, então parece como algo lógico, como algo sensato. como algo sensato. Mas nosotros no estamos por la lógica o por la sensatez, Mas nós não estamos pela lógica ou pela sensatez, sino por la verdad bíblica. senão pela verdade bíblica. ¿Qué es lo que dice la Biblia? O que é que disse a Bíblia? Ahí es el fin de todas las cosas. Aí é o fim de todas as coisas. No por el sentido de lógica, Não pelo sentido da lógica, no por una cosa intelectual, não pela coisa intelectual. sino qué es lo que la Escritura me dice. Então, o que é que a Escritura me diz? En otras palabras, Em outras palavras, ¿qué es lo que la voz de Dios me dice a o mí? que é que a voz de Deus diz a mim? Amén, hermanos. Y Amém. somos confrontados con esas voces. Somos confrontados com essas duas vozes Y tenemos que escoger. e teremos que escolher. Y es trascendental, E trasciende é transcendente la escogencia que hagamos. a escolha que fazemos. Porque será para vida Porque será para a vida o para muerte, ou para a morte, de acuerdo a lo que podamos escoger. de acordo do que podemos escolher. Porque repercute nuestras decisiones Porque repercute nossas decisões en el futuro. no futuro. La escogencia que hagamos en este presente. A escolha que nós fazemos nesse presente Va a repercutir en nuestro futuro, mi vai hermano. repercutir em nosso futuro. ¿Ve? Por eso que debemos saber Por isso que devemos saber muy bien, muito bem, afinar los oídos. afinar os ouvidos. Yo me pongo a pensar, Eu me ponho a pensar, ¿por qué el Señor porque o Senhor tenía la costumbre tinha o costume de decirle a la iglesia, de dizer à igreja: el que tenga oído, o que tem ouvido, oiga? ouça. El profeta dice que oír Que ouvir es entender. é entender. Pudiéramos parafrasear esto Podemos parafrasear isso y decir, e dizer: el que tenga oído, o que tem ouvido, entienda entenda lo que el Espíritu o que o Espírito dice disse a la iglesia. às igrejas. Y la iglesia E a igreja, no son las paredes, no es el teclado, el púlpito. e a igreja não é as paredes, o La teclado, o iglesia púlpito. somos nosotros, mi A hermano. igreja somos nós. Lo que quiere decir, O que quer dizer, el que tenga oído, o que tem ouvido, ¿cuántos tienen oído? quantos têm ouvido? Entienda usted, hermana, entienda Entenda usted, mi você, hermano, irmão, lo que el entenda Espíritu você, meu Santo irmão. te quiere decir. O que o Espírito Santo quer lhe dizer. ¿Ve? Vê? Y el Señor constantemente repetía E o eso. Senhor constantemente repetia isso. Constantemente hablaba de eso. Constantemente falava disso. ¿Por qué? Por quê? Porque Él quería que su voz Porque ele queria que sua voz se hiciera entender, se fizesse entender, que usted comprendiera, que você que compreendesse, usted entendiera. que você entendesse. ¿Ve? Por eso que el hermano Abraham habló Por isso que o irmão Brana falou que la novia de Cristo, que a noiva de Cristo, en este final de tiempo, nesse final de tempo, ella tendrá ela terá percepción percepção profética. profética. ¿Ve? La percepción A percepção ¿ve? Es una unción, é uma unção ¿ve? Para usted comprender. para você Esa compreender. percepción profética Essa percepção te hará profética comprender te fará compreender la voz de Dios. a voz de Deus. Y al entender la voz de Dios, E aí, ao entender a voz de Deus, automáticamente automaticamente rechazará la voz del diablo. rejeitará a voz do diabo. Porque entiende lo que Dios te ha dicho. Porque entende o que Deus tem te dito. Jesucristo no se preocupa Jesus Cristo não se preocupa
Él dice así, Ele disse assim: mis ovejas minhas ovelhas oyen mi voz. ouvem minha voz. En otras palabras, Em outras palavras, mis ovejas minhas ovelhas entienden lo que digo. entendem o que eu digo, Y al extraño e ao estranho no seguirán, não seguirão, porque ellas entienden. porque elas entendem. No va a venir un psicólogo, Não vai vir um psicólogo, no va a venir un psiquiatra, un não teólogo, vai vir um psiquiatra, um teólogo, un religioso um religioso a tratar de susurrarte alguna doctrina extraña en tu a oído. tratar de sussurrar alguma doutrina estranha no teu ouvido. Porque mis ovejas Mas minhas ovelhas conocen mi voz. conhecem minha voz. El diablo pudo engañar a la primera Eva. O diabo pôde enganar a primeira Eva, Pero esta última Eva mas essa última Eva jamás será engañada. jamais será enganada. Y la razón por la cual no puede ser engañada E a razão pela qual não pode ser enganada es debido a que la palabra é devido que a palavra mora en ella. mora nela. Otra de las razones Outra das razões es por la percepción é pela percepção que ella tiene. que ela tem. Es una cosa natural en ella. É uma coisa natural dela. Usted no tiene que obligar a una simiente de Dios Você não tem que obrigar uma semente de Deus a leer la Biblia, a ler a Bíblia, a venir al culto, a vir ao culto, a dejarse crecer el a cabello, deixar crescer a o cabelo, colocarse una falda. a colocar-se uma saia. Usted no tiene que obligarla. Você não tem que obrigá-la. Eso nace en ella. Isso nasce nela. Es simiente de Dios. É semente de Deus. No conoce otra cosa. Não conhece outra coisa. Vê? Entonces fíjate, mi Então hermano, veja, meus irmãos. dése cuenta aquí Decide conta aqui que hay que escoger, pues. que você tem que El mismo escolher. Cristo dijo, O mesmo Cristo disse: ninguno puede servir a dos señores. ninguém pode servir a dois senhores. Y eso es verdad. E isso é verdade. Y él dio las razones por las cuales no puede E servir a ele dos deu as señores. razões pelas quais não pode servir a ¿Sabe dois por senhores. qué? Sabe por quê? Porque terminarás amando a uno más que a otro. Porque terminarás amando a um mais que o outro. Ese es como el hombre que tiene dos mujeres, Esse é como o homem que tem duas mulheres, María Maria y Juana. e Joana. ¿Ve? Él le dice, María, Ele disse: Maria, te amo, mi te amor. amo, meu amor. Y ese hipócrita E esse hipócrita va con Juana. vai com a Joana: Juana, Joana, te amo, mi amor. te amo, meu amor. Mentira. Mentira, Ese es un loco. é um louco. ¿Ve? No ama nada. Ele não ama nada. ¿Ve? Él se inclina por una o por la otra. Ele se inclina por uma ou pela outra. Solo que está fingiendo que ama una, que ama Só otra. está fingindo que ama uma e ama a outra. También hay fingidores Também existem fingidores en la iglesia. na igreja. ¿Ve? Y no queremos eso, mi E hermano. não queremos isso mesmo. Nosotros queremos Nós queremos no combatir a la persona. não combater a pessoa. Yo no estoy para aquí para combatirlo a ustedes. Eu não estou aqui para combater vocês. ¿Ve? Yo estoy aquí para combatir todo espíritu contrario a la palabra, mi Eu hermano. estou aqui para combater todo espírito contrário à palavra. Contrario a las Contrário escrituras. às escrituras. Y si se molestan, E se vocês se aborrecem ou se ponen bravos, se ficam bravos, entonces hable con Pastor Marcio então vocês falem com o pastor Márcio. para ver si da Santa Cena para usted o no. Se vê se dá para Santa Ceia para vocês ou não. Muy bien, entonces sigamos aquí. Então seguimos aqui. Entonces, la escogencia que el hombre haga Então a escolha que o homem faz echa su suerte. lança sua sorte. Y él va a escoger siempre de acuerdo a su naturaleza, E ele sempre vai escolher de acordo à sua natureza, de acuerdo a lo que está dentro de él. de acordo com o que está dentro dele, Ve por donde se inclina su corazón. por onde ele inclina o seu coração. Es que va él a escoger. É o que ele vai escolher. Ve, por eso la Biblia dice, Por isso a Bíblia disse: engañoso es el corazón más que todas las cosas. enganoso é o coração mais que todas as coisas. ¿Quién podrá entenderlo? Quem poderá entendê-lo? Porque viene este hombre y dice, Porque vem esse homem e diz: ay, mi corazón se inclina por ti, María. ah, meu coração se inclina por ti, Maria. Y de repente ve otra muchachita más bonita, más. De repente vê outra moça mais bonita. Dice, no, yo creo que es por aquella. Não, eu creio que é por aquela. Lo engañó el corazón. O coração dele enganou ele. ¿Ve? Entonces,
¿qué necesitamos? Então, o que necessitamos? No dejarnos llevar por nuestros impulsos, Não nos deixar levar por nossos impulsos, porque es engañoso, porque é enganoso, no es tan cierto como pensamos. não é tão certo como pensamos. No dejarnos llevar por nuestros sentimientos, Não deixar levar pelos nossos sentimentos, sino tomar nuestros sentimientos, nuestras emociones senão tomar nossos sentimentos e nossas y emoções llevarlas delante de Dios. e levar diante de Deus. Señor, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Senhor, o que é o que o Senhor quer, Senhor? Hazme hacer tu voluntad. Faz-me fazer tua vontade. Es mejor, mi hermano. É melhor, meu irmão. ¿No creen ustedes? Você não crê? ¿Ve? Es así. Entonces, É assim. el hombre escoge Então, o homem escolhe de acuerdo a su de naturaleza, acordo à sua natureza, a la voz que le agrade, a voz que lhe agrade, la voz que él muchas veces quiere escuchar. a voz que ele muitas vezes quer escutar. Mire, mi hermano, usted no puede decir que está en el espíritu cuando anda en la carne. Veja, meu irmão, você não pode dizer que está no espírito quando anda na carne. No puede, mi hermano. Não pode. ¿Ve? O es una cosa o es otra. Ou é uma coisa ou é outra. Y yo digo una cosa, E eu digo uma coisa, que si el hombre duda, que se o homem duvida ¿ve? De qué clase de espíritu está en él, de que classe de espírito está nele, entonces pues fácilmente te podemos decir então facilmente podemos lhe dizer que usted tiene un espíritu errado. que você tem o espírito errado. Porque un cristiano, Porque um cristão, él sabrá siempre ele saberá sempre de qué lado está él, mi de que hermano. lado ele está, Con sus luchas, com suas lutas, con sus pruebas, com suas provas, con sus com debilidades. suas Mas él debilidades. sabrá Mas ele saberá de qué lado está él. de que lado ele está. Aleluya. Y usted no tiene que dudar aquello. E você não tem que duvidar daquilo. Porque las luchas, las pruebas, todas aquellas cosas que vienen a nuestras vidas, Porque as lutas e as provas, tudo aquilo que temos em eso nossas es vidas, parte de nuestra vida isso é cristiana. parte de nossa vida cristã. Si no tuviéramos Se eso, não tivéssemos isso, no nos doblegáramos tanto, no nos humilláramos tanto, es necesario eso. nós não nos humilharíamos tanto, nós não nos... Entonces eso hace falta al pueblo cristiano. Então falta isso ao povo cristão. Alabado sea Dios. Louvado seja Deus. Pero fíjate esta primera pareja aquí. Mas veja esse primeiro casal aqui. El diablo quiso poner a Dios por mentiroso, hermano. O diabo quis colocar Deus como mentiroso. Porque ya Dios había hablado con Adán. Porque já Deus havia falado com Adão. Y cuando Dios determina E algo, quando Deus determina algo, su determinación es eterna. sua determinação é eterna. Dios habló, Deus falou, punto y final. ponto final. Aquello no admite conjetura alguna. Aquilo No admite, não admite conjectura nenhuma. no, porque es la palabra eterna de un Dios eterno. Porque a palavra eterna de um Deus eterno. Y Dios le dijo a Adán, E Deus teve dito a Adão, y le habló a él, tem dito a Adão, lhe falou a ele, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, mas a árvore da ciência do bem e do mal no comerás. não comerás. Porque el día que de él comieres, Porque no dia em que dela comerdes, ciertamente morirás. certamente morrerás. Esa es la voz de Dios. Essa é a voz de Deus. Eso fue lo que Dios dijo. Isso foi o que Deus disse. Esos son sus pensamientos Esses são seus pensamentos expresados. expressados. Su palabra. Sua palavra. Su palabra hablada, su palabra poderosa. Sua palavra falada, sua palavra poderosa. Él habló. Ele falou, Así será. e assim será. Ahora viene la serpiente Agora vem a serpente, con su astucia, com sua astúcia, con su malicia engañosa, com sua malícia enganosa, porque no llega así de sopetón. porque não O sea, chega assim de o supetão. sea, ¿entendiste? Sim. No llega así de una vez, pues. Não chega assim de uma vez. Llega, usted sabe, como una serpiente, mira. Você chega, sabe, como uma serpente. Algo sutil. Algo sutil. ¿Ve? Ya va. Ela vai... ¿Usted cree que cuando una mujer va a enamorar a un hombre, Você crê que quando uma mulher vai namorar um homem, ella va ahí con él ela vai com ele sin cepillarse, sem se pentear? sin, Sem escovar os dentes? y con las greñas así, E fica com con los cabellos así? os cabelos assim? ¿Ve? Ella se dice, mi amor. Dizer, meu amor, Si le hace eso a Eric, se faz isso ao Eric Eric corre por todo esto por aquí. Eric corre por tudo isso daqui. ¿Ve? Mas si ella llega diferente, Mas se ela chega diferente, toda bien, usted sabe, tudo bem, você sabe, y se pone aquel perfume, e coloca aquele perfume, amor, amor.
Amor, amor. Cepilla bien, Se escova os dentes bem, se arregla ella, se ajeita, se pone, usted sabe, toda. se põe, você sabe, toda. Entonces viene por aquí, Então vem por aqui. Eric, Eric. Ericito. Ericzinho. Y viene de esta manera. E vem dessa maneira. Ya no va a correr. Já ele não vai correr. Él va a quedar mirando allí. Ele vai ficar olhando. ¿Será o no será? Será ou não será? Mire, existe una serpiente. Existe una serpiente Veja, existe uma serpente que ella se levanta ahí que ela se levanta y queda mirando. e fica olhando. Sí. Assim. ¿Sabe cuál es esa? Sabe qual é essa? ¿Cómo se llama? Como se chama? Yo no sé. Eu não sei. Solo que ella va ahí, ve, y ella comienza. Y si usted, según dicen por allí, Segundo dizem por aí, ve que si usted mira los ojos de ella, que se você olha aos olhos dela, hay como una atracción allí. é como uma atração ali. El profeta dice O profeta disse que el pecado que o pecado es atractivo é atrativo y se muestra hermoso. e se mostra lindo. La serpiente, A serpente, cuando llegó con Eva, quando chegou com Eva, ella no llegó toda despeinada. ela não chegou toda descabelada. No, ella llegó sutilmente. Ela chegou sutilmente, Con que Dios nos ha dicho, com o que Deus nos tem dito, no comáis de todo árbol. não comais de toda árvore. Hasta allí todo iba bien. Até aí tudo está bem. Pero Dios había dicho, Mas Deus havia falado, el día que de él comas, o dia que você comer, morirás. morrerás. La serpiente le dice a la mujer, A serpente disse à mulher, ¿sabes qué? sabe o quê? No morirás. Você não morrerá. Es la voz de Dios, É a voz de Deus, es la voz de la verdad é a voz da verdade contra la voz del diablo. contra a voz do diabo. La voz cínica, A voz cínica, la voz de la mentira, a voz da mentira, la voz de la a apariencia. voz da aparência. Este dice, Esse disse, Dios dijo, Deus disse, morirás. morrerás. Este aquí dice, Essa que disse, no morirás. não morrerás. Esas dos voces, Essas duas vozes, desde el mismo Edén desde o mesmo Éden hasta este entonces, até aqui, son corrientes que están são correntes que estão no mundo, en las iglesias, nas igrejas, en todas em partes. todas as partes. Esas dos corrientes Essas duas correntes existen, existem. ¿eh? Vê? Y no podemos negar eso. E não podemos negar isso. Ahí está. Aí está. Morirás. Morrerás. No morirás. Não morrerás. Ahora la cosa es Agora a coisa é que te da un argumento. Coisa é que te dá um argumento. La razón por la cual te está diciendo no morirás. A razão pela qual te está dizendo que não morrerás. Porque es astuta. Porque ela é astuta. ¿Ve? Nosotros decimos en Venezuela, Nós dizemos na Venezuela. es pila. Ela é ¿Ve? Espérate, ¿cómo? esperta. ¿Ve? Es así. Ella es muy... ¿Ve? Entonces, mira, no se queda callada. Ela não fica calada. Ella te dice, Dios dijo que vas a morir. Ela disse, Deus disse que vais morrer? No morirás. Você não morrerá. Y te voy a decir por qué. E vou te dizer por quê. La razón A razão. por qué no vas a morir. Por que não vais morrer? Por supuesto, Por suposto, Eva, la Eva, mujer, a mulher, ella no era Eva aún, ela não era Eva ainda, era Isha. era Isha. ¿Ve? Ella dijo, qué interesante. Que interessante. Me gustaría oír un poco más. Eu gostaria de ouvir um pouco mais. Ay, ay, ay. ¿Ve? Estas dos voces, Vê essas duas vozes. cómo viene. Como vem. Así es Assim é. que se construye una falsa doctrina Assim é que se constrói uma falsa doutrina dentro de las iglesias, dentro das igrejas. en la cabeza dura Dura. de los hombres. Na cabeça dura dos homens. Así es. Assim é. Porque le abren su vientre, Porque ele abre su vientre o espiritual, seu ventre mental, espiritual, espiritual, seu ventre mental, espiritual, a otra voz. a outra voz. Ya Dios te dijo Já Deus te disse lo que dijo. o que Y disse. lo que Dios dijo, E o que Deus disse. eso es amén. Isso é amém.
Pero ¿por qué quieres oír otra segunda voz? Mas por que querem ouvir outra segunda voz? ¿Por qué estás interesado en una segunda opinión? Por que você está interessado em uma segunda opinião? Porque el hombre es de acuerdo a su naturaleza, Porque o homem é de acordo à sua de natureza, acuerdo a lo que hay dentro de de él. acordo com o que há dentro dele. Entonces, qué interesante. Então, que interessante. Mira, yo te voy a explicar. Veja, eu vou te explicar. No morirás, Você não morrerás, sino que Dios sabe senão que Deus sabe que el día que de él comas, que o dia em que dele comeres, tus ojitos teus olhos serán abiertos serão abertos y serás como Dios, e será como Deus, conociendo el bien y el mal. conhecendo o bem e o mal. Qué interesante, Que interessante, qué bonito, que bonito, qué bueno. que bom. Y Dios dijo, E Deus disse: ciertamente morirás. certamente morrerás. Pregunto, Pergunto: ¿murió o no murió? morreu ou não morreu? Murió. Morreu. Porque la palabra de Dios se cumple, mi hermano. Porque a palavra de Deus se cumpre. La palabra de Dios se respeta, ¿sabe? A palavra de Deus se respeita, sabe? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Es así, Él es engañoso. É assim, ele é enganoso. Usted recuerda a Balaam, Você recorda de Balaão? allá en el libro de Números. Ali no livro de Números. Balaam Balaão era un profeta de Jehová. era um profeta de Jeová. Para empezar por allí. Para começar por aí. Era un profeta de Jehová. Era um profeta de Jeová. Y usted sabe que Israel E você sabe que Israel venía en su jornada vinha em sua jornada y iba a entrar por ahí, por Moab. e ia entrar por ali por Moabe. Y el rey de Moab, E o rei de Moabe, Balac, Balac, supo soube que Israel venía. que Israel vinha. Dijo, oh, esta gente va a lamer la tierra, no va a dejar nada aquí. Essa gente vai varrer a terra, não vai deixar nada aqui. Israel le dijo, bueno, pues déjame pasar por allí. Ele disse, bem, deixa me passar por aqui. Y entonces, pues, Então- él dijo, no. Então ele disse, não. ¿Y sabes qué? E sabe o que? Contrató Contratou a un profeta. Contratou um profeta. Usted sabe que hay predicadores asalariados. Você sabe que existem pregadores assalariados. ¿Cuánto hay para eso? Quanto custa isso? ¿Ve? Entonces, ¿qué pasó? Então, o que aconteceu? Balac, el rei, mandó llamar a Balaam mandou chamar a Balaão y se acerca allá a Balaam. e se aproxima de Balaão. Balaam, hermano, tenía a Dios como un juguete. Balaão tinha Deus como um jogo, Sí. um brinquedo. ¿Ve? Para él era como la bolita mágica. Ele tinha Deus como um brinquedo, algo que ele poderia Eso, fazer, uma mágica, Una cosa de adivinación. uma coisa de adivinhação, una algo cosa assim. así. Usted sabe que hay cristianos así, que son light, que son esto. Que Ellos le você dan sabe- igual si llueve o no llueve, si el pastor predica o no predica, le da igual. Que se o pastor prega ou não prega, isso Ellos son não así. importa para ele, eles são assim. ¿Ve? Muy bien. Entonces, este es Balaam. Então esse é Balaão. ¿Ve? Y entonces, aquella gente llegó allí. Então aquela gente ficou ali. Y entonces, él dice, bueno, yo voy a orar a Dios primero. E disse, bem, eu vou orar a Deus primeiro. ¿Ve? ¿Se da cuenta que era un creyente? Você dá de conta que ele era um crente. Iba a orar. Ia orar. Iba a pedir la dirección de Dios. Ele ia pedir a direção de Deus. A ver qué Dios me dice. A ver o que Deus diz. ¿Ve? Y él llegó allí E ele chegou ali y fue a orar. e foi orar. ¿Sabe lo que Dios le dijo? Sabe o que Deus lhe disse? No vaya. Não vá. Punto. E ponto. Dios habló. Deus falou. Esa es su palabra. Essa é sua palavra. Dios dijo, no vas. Deus disse, não vá. Listo. Pronto. Él salió Ele saiu y le dijo a la gente allí, e disse a gente ali, Dios no me quiere dejar ir. Deus não me quer deixar ir. Entonces los mensajeros Então os mensageiros se fueron con el rey se foram com o rei y le contaron al rey lo que e pasó. contaram ao rei o que aconteceu. Y el rey dijo, no, yo conozco a ese predicador. Ele disse, não, eu conheço esse pregador. Lleva ya un cartón de crédito ahí. Leva ele um cartão de crédito.
Ponga ahí $1.000.000. Coloque aí R$1.000.000. Vaya otra vez allá. Vá lá outra vez lá. Anda, vaya. Vá. Y cuando llegó allá, Quando chegou lá, ajá, aham, mira, aquí está veja, aqui está una tarjeta sin límite. um cartão sem limites. Ve, tiene ahí un burro último modelo. Tem um burro aí, último modelo. Ve, tiene todo lo que tú necesitas. E tudo que você necessita. Lo único que tienes que hacer O único que você tem que fazer es venir é vir y maldecir a aquel pueblo. e amaldiçoar aquele povo. Un pueblo Povo el cual o Dios qual Deus, ya había bendecido. a qual já havia abençoado. La palabra de Dios A palavra de Deus bendijo a Israel. abençoou a Israel. Y no existía E não existia profeta alguno profeta algum que pudiera maldecir que pudesse amaldiçoar lo que Dios ya había o bendecido. que Deus já havia abençoado. No existe. Não existe. Entonces, pues, Então, pois, él dijo, pues yo voy a orar otra vez. então eu vou orar outra vez, A ver qué Dios me dice. a ver o que Deus me disse. Pero ya Dios no te habló. Mas já Deus não te falou? Ya la voz de Dios no habló. Já a voz de Deus não falou? Ya no te dijo. Já não te disse? Y su primera decisión E sua primeira decisão es determinante. é determinante. Él habló. Ele falou, No vayas con él. não vá com ele. Y entonces, Señor, por favor. Então ele disse, Senhor, por favor, Señor, es una tarjeta de crédito. o Senhor, um cartão de crédito, Senhor, Señor, y un burro último modelo. e um burro de último modelo. Señor, por favor. Senhor, por favor. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Sabe o que o Senhor disse? Anda. Anda, vai. ¿Será que Dios es bilingüe? Será que Deus é bilíngue? Anda. Anda. ¿Tú quieres ir? Você quer ir? ¿Eso es lo que está en tu corazón? Isso é o que está no teu coração? Va. Vá. Y hay algo allí E existe algo ali que dice las que escrituras. disse as Escrituras. Así Balaán se levantó Assim Balaão se levantou por la mañana pela manhã y enalbardó su asna. e Preparou sua asna. preparou seu jumento Y fue con los príncipes de Moab. e foi com os príncipes de Moabe. Ahora dice el verso 22 del capítulo 22 de Agora Números. disse o verso 22 do capítulo 22 de Números. Y la ira de Dios E a ira de Deus se encendió. se incendiou. Mira, hermano, Veja, irmão, la Biblia dice, a Bíblia disse, horrenda cosa horrenda coisa es caer en las manos de un Dios vivo. é cair nas mãos de um Deus vivo. La ira de Dios se encendió. A ira de Deus se acendeu. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque él iba. Porque ele ia. Se atrevió. Ele se atreveu. Ya él sabía Já ele sabia lo que Dios le había o dicho. que Deus lhe havia dito. No vas. Não vás. Pero él quería oír otra cosa. Mas ele queria ouvir outra coisa. Él quería hacer su propia voluntad y no la de Dios. Ele queria fazer sua própria vontade, não a de Deus. ¿Cuántas veces en la iglesia tenemos hombres, creyentes, mujeres, Quantas vezes nós temos que Dios homens, le habló, crentes, que mulheres, Dios le dijo, que Deus lhe falou, que Deus lhe disse, pero ellos están buscando una segunda mas respuesta? eles estão buscando uma segunda resposta. Porque lo que hay en su corazón Porque o que está em seu no coração está não conforme está conforme a lo que escuchó. o que eu escutou. Él quiere oír otra cosa más. Ele quer ouvir outra coisa a mais. Entonces va a la internet, Então vai na internet, entonces va con fulano, então vai com fulano, porque quiere oír otra voz. porque ele quer ouvir outra voz. Aparte de la voz que ya Dios le habló por medio de su Parte pastor, mi da voz hermano. de que ele já havia falado por meio do seu pastor. No está conforme. Não está conforme. 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 Él quiere oír otra cosa. Ele quer ouvir outra coisa. ¿Ve? Entonces, pues Dios, la ira de Dios Pois a ira de Deus se encendió se acendeu. porque él iba Porque ele ia descarado, descarado, carnal, carnal, desobediente, desobediente, rebelde. rebelde. Porque eso es rebeldía, mi Porque isso hermano. é rebeldia. Ya Dios no te dijo que no fueras. Já Deus disse que não fosse. Y se levantó. E ele se levantou Voy. e foi. Y la ira de Dios se encendió. E a ira de Deus se acendeu. Se montó en su burrito, E ele se montou no seu burrinho en su asna. e seu jumento. Era femenina. Era uma jumenta. Esa. ¿Ve? Se montó en
E burrita. ele se montou na sua jumenta Entonces, muy tranquilo. e foi muito tranquilo. No tienes conciencia. Não tem consciência? No eres un cristiano. Não é um cristão? Ya no oraste. Já não oraste? Ya no tienes una respuesta directa de Dios. Já não tem uma resposta direta de Deus? ¿Qué más tú quieres? O que mais você quer? ¿Te preocupa el dinero? Te preocupa o dinheiro? ¿Qué es lo que tú O quieres? que é que você quer? No es mayor Dios. Deus não é maior? No es Él el dueño del oro y de la Não plata. é Ele o dono do ouro e da prata? ¿Qué más tú O quieres? que mais você quer? Teniendo a Dios, Tendo a Deus, lo tengo todo, mi você hermano. tem tudo, meu irmão. Pero él no pensaba así. Mas ele não pensava assim. Y fue. E foi. ¿Sabes qué, hermano? Sabe o que, irmão? La burra A burra ou a jumenta abrió los ojos. abriu os olhos. ¿Sabe qué vio? Sabe o que viu? El ángel de Jehová O anjo de Jeová, con la espada desenvainada. com a espada desembainhada. Cuando la burra vio, Quando a burra viu, se metió por un campo, se meteu pelo campo, dejó el camino. deixou o caminho Y Balaán dijo, ¿pero qué te pasa a esta burra? e o balão disse: o que passa com essa jumenta? Y ¡pam, pam, pam! Comenzó a pegarle a la E burra. começou a bater na burra. Y entonces, por el mismo camino donde iba, Então, pelo mesmo caminho que ia, había como un paredón aquí y un paredón aquí. e havia um paredão aqui e um outro paredão aqui. Y el ángel apareció con la espada allí. E o anjo apareceu com a espada ali. Cuando la burra vio al ángel Cuando- con la espada la Quando segunda a vez, jumenta viu o anjo com a espada pela segunda vez, hermano, recostó a Balaam del paredón. e ela encurralou Balaão no paredão. Y el pie de Balaam E o pé de no Balaão estaba atrapado allí. estava pego ali, Tú sabes la apertado. fuerza que tiene ese animal. Você sabe da força que esse animal tem. Ve, hermano, y él estaba pegándole a la burra. E ele estava batendo na Ve, jumenta. ¿Qué te pasa a ti, E o que burra? acontece contigo, Ve, ¿qué jumenta? pasa contigo? O que acontece contigo? Ciego. Cego. Su corazón. Seu coração. Porque la Biblia dice, Porque a Bíblia disse: donde esté vuestro tesoro, onde está o teu tesouro, ahí estará vuestro corazón. ali estará o teu coração. Y él estaba pensando, ¿cuánto voy a ganar por esa predicación? E ele estava pensando em quanto ia ganhar por essa pregação. Ve, ¿cuánto voy a ganar por ir allá y maldecir a aquella gente? E ele estava pensando quanto Hermano, ia ganhar e por que ir lá e passou? maldizer aquela gente. E o que aconteceu? Y entonces había un camino estrecho Então havia um caminho estreito. que no podía dar ni para acá ni para allá. Que não podia ir nem para lá e nem para cá. Y el ángel se adelantó E o anjo se adiantou y se paró delante e se parou diante delante de Balaam que venía. de Balaão que vinha. Él no veía, Ele não via. estaba ciego. Ele estava cego. Mas la burra Mas a jumenta miró 3 veces al olhou ángel de 3 Jehová. vezes o anjo de Jeová. Y cuando lo volvió a ver la tercera vez, Quando olhou pela terceira vez, se echó. se abaixou. Se agachou. Se abaixou, se agachou. Y Balaam, hermano, tomó un palo E Balaão tomou um pau y comenzó a darle a la burra. e começou a bater na jumenta. Pedazo de burra. Oh, sua jumenta. ¡Pah! Y le daba la burra. E começou a bater na jumenta. ¿Y sabe qué? E sabe o que? La burra habló. A burra falou. La burra habló. A jumenta falou. Habló, hermano. Falou. Dice la Biblia Disse a Bíblia que Dios que Deus abrió la boca de ella. abriu a boca dela, Un animal um animal. abrió la boca Abriu a boca para hablarle a un profeta, un hombre. para falar a um profeta, um homem. ¿Sabe lo que le dijo? Sabe o que ele disse? Le dijo, Ele disse: ¿qué te he hecho? o que eu tenho te feito? Porque me has pegado 3 veces. Por que você me bateu 3 vezes? Y Balaam E Balaão ni siquiera percibió nem sequer percebeu que la burra le hablaba. que a jumenta falava com ele. O mejor dicho, Ou melhor dizendo, era tan loco era tão louco que él hablaba con los animales. que falava com os animais. Era un hombre desquiciado. Era um homem Loco. louco. ¿Qué te he hecho? O Pregunta la burra. que eu tenho te feito? Preguntó la burra. Perguntou a jumenta. Que me has pegado estas 3 veces. Que tem me batido 3 vezes. Y él respondió. E ele respondeu. Ve,
tú te has burlado de mí. Você tem Tú te has burlado de mí. você tem zombado de mim. Le dijo él a la burra. Disse ele à jumenta. Te has burlado de mí. Você tem Ojalá yo tuviera una burlado espada de en mim. la Você mano. tem... Oxalá eu tivesse uma espada na mão. Te mataría ahora mismo. Eu te mataria agora mesmo. Cuando habló de matar, Quando falou de matar, el ángel le apareció o anjo lhe apareceu con la misma espada en la mano. com a mesma espada na mão. Y él lo vio. E ele viu. Y cuando lo vio, E quando viu, hizo reverencia. ele fez reverência. Y el ángel lo quedó mirando. E o anjo lhe ficou lhe olhando. Y dice la Biblia E disse a Bíblia que el ángel de Jehová que o anjo de Jeová le dijo, lhe disse: ¿por qué tú has azotado a tu asna estas 3 veces? Por que você açoitou a tua jumenta essas 3 vezes? Le dijo más, E disse mais. si no fuera por ella, Disse: olha, se não fosse por ela, que cuando me vio, que quando me viu, se apartó, se afastou, yo te mataría a ti. eu te mataria a ti. Y a ella E a ela dejaría con vida. deixaria com vida. He salido, he venido Eu tenho vindo para enfrentarte, para te enfrentar, porque tus caminos porque os teus caminhos son malos. são maus. Ya Dios había decidido, Já Deus já havia decidido. no vayas. Não vá. Esa es la primera voz. Essa era a primeira voz. Cuando Dios Quando- habla, Quando Deus fala, Dios no cambia su parecer. Deus não muda o seu parecer. Con respecto a su palabra, no muda su Com parecer. respeito à sua palavra, não muda o seu parecer. Su primera decisión Sua primeira decisão es definitiva. é definitiva. No vas. Não vá. ¿Sabe lo que dijo Balaam? Sabe o que disse Balaão? Si te parece mal, Se te parece mal, entonces yo me voy a regresar. então eu vou voltar. Sin vergüenza. Sem vergonha. ¿Ve? Ahora sí quería ir. Agora sim ele queria ir. Pero Dios habló. Mas Deus falou: No vas. não vá. No haga aquello. Não faça aquilo. ¿Ve? La primera palabra, la primera, A primeira la voz palavra, de a Dios, voz de Deus, es lo que cuenta, mi hermano. é o que conta, meu irmão. Usted no ande buscando una segunda voz. Você não anda buscando uma segunda voz. No busque una segunda voz. Não busque uma segunda voz. Lo que Dios te habló, O que Deus te falou, quédate con eso está correcto, mi fica hermano. com isso. Isso está correto, meu irmão. No ande buscando otra cosa más. Não ande buscando outra coisa a mais. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Usted recuerda, para terminar, Você lembra para terminar? cuando acá Quando Acabe pasó un tiempo que no tenía guerra. passou um tempo que não tinha guerra. Acá el rey de Israel. Acabe, o rei de Israel, Y no tenía pleito con nadie. e não tinha pleito com ninguém. Entonces dijo, Então disse, invitó a Josafá, e convidou a Josafá, el rey de Judá, o rei de Judá, y le dijo, ¿por qué no vamos y tomamos a Ramón de Galaad? e por que não vamos e tomamos a Ramote de Gileade? Ella es nuestra, Ela é nossa, nos pertenece. nos pertence. Y entonces dice Josafá, Então disse Josafá, ¿por qué no consultamos a Jehová? por que não consultamos a Jeová? Porque Josafá era un cristiano. Porque Josafá era um cristão. Y acá dijo, ¿cómo no? E Acá disse, como não? Vamos, Vamos. yo tengo aquí 400 profetas. Eu tenho aqui 400 profetas. Y fue E foi. y consultó con los profetas. E consultou com os profetas. Y le preguntó a ellos, E perguntou a eles, iré irei a Ramón de a Galaad. Ramote de Gileade? ¿Saben qué dijeron ellos, mi Sabe o hermano? que eles disseram? Ve, ellos dijeron, Eles disseram, bendito sea el nombre del Señor. bendito seja o nome do Senhor. Sube, Suba, porque Jehová porque Jeová la entregará en las manos del rey. lhe entregará nas mãos do rei. Josafá, Siendo un hombre que tenía percepción, sendo um homem que tinha percepção profética. yo dije percepción, Eu disse percepção, perdão. entonces él Então ele dijo, no hay otro por aquí, disse, não existe outro por aqui, el cual podamos consultar la a palabra de qual Jehová. podemos consultar. ¿Sabe qué? Sabe o quê? El profeta parafrasea un poco aquí. O profeta
habla fala um pouco aqui y dice e diz que Acab le decía, pero ¿cómo? que Acabe dizia, mas como? Tenemos 400 Nós temos 400 profetas aqui y están diciendo unánimes, e estão dizendo unânimes, anda que Galaad es tuya, Dios te la entregará en tus manos. anda que Deus vai te entregar em tuas mãos. Pero este hombre Mas esse homem no estaba conforme con esa respuesta. não estava conforme essa resposta. No hay otro por la cual consultar. Não existe outro pela qual consultar. Mire usted esa voz. Veja você essa voz. Anda, Anda, verso 6 verso 6 del capítulo 22 de Primera de Reyes. do capítulo 22 de 1 Reis. Sube, Suba, Dios te lo va a dar en tus que manos, Dios te lo Deus te dará entregará. em tuas mãos. Deus te entregará. Y Josafat dice, no hay otro para consultar. E Josafá disse, não existe outro para consultar? Y el rey dice, sí, E o rei disse, sim, hay otro. existe outro. Micaías, Micaías, el hijo de Isla, o filho de Ila, el hijo de la usted sabe, de la que o vende filho ahí de la que vende Você en el sabe mercado. da que vende En el mercado. no mercado? ¿Ve? El hijo de ella. O filho dela. ¿Ve? Pero yo odio a ese hombre. Mas eu odeio esse homem. Siempre habla mal de mí. Sempre fala mal de mim. Pero ¿cómo no va a hablar mal? Mas como é que não vai falar mal? Y entonces pues mandaron a llamar a Micaías. Então mandaram chamar a Micaías. Mandaron a buscar a Micaías Mandaram a buscar a Micaías con unos hombres com uns homens que le dijeron, que disseram, diga a Micaías esto. diga Micaías isso. Y ellos llegaron allá, Chegaram lá, Micaías salió, Micaías saiu, dijeron, mira, disse, Micaías, veja Micaías, allá hay 400 profetas lá existe 400 profetas y todos a una sola voz e todos a uma só voz están diciendo al rey estão dizendo ao rei cosas buenas. coisas boas. Así que tú Assim que tu haz lo mismo. faça o mesmo. Dice el profeta E disse o profeta que aquella voz, que aquela voz, que aquellas palabras que aquelas palavras llegaron al oído equivocado. chegaram ao ouvido equivocado. Porque Micaías dijo, Porque Micaías disse, yo solo diré lo que Jehová ponga en Dios. mis labios. eu somente direi o que Jeová colocar nos meus lábios. Amén, hermanos. Entonces él fue Então ele foi. y ahí estaba el rey E ali estava o rei, con el rey Josafat com o rei Josafá. y toda aquella música E toda aquela música, y toda aquella pompa, aquella cosa, e toda aquela aquella grandeza, aquela grandeza, aquela coisa, todo allí. tudo ali. Y había un sacerdote líder de ellos, E havia um sacerdote líder deles, Sedequías, Ezequias, no, Zedequias. ese. Y él fue E ele foi. y se construyó un casco con unos cuernos. E ele fez como um capacete con unos com chifres, isso, chifres. chifres. Y se lo colocó allí. E colocou ali. Y fue, ¿sabe qué? E foi, sabe fazer o quê? Hizo el ridículo, Fez o ridículo, el payaso. o palhaço. ¿Ve? Usted sabe que hoy tienen predicadores así. Você sabe que hoje existem pregadores assim? ¿Sabe que hay un predicador antiguo Sabe que um pregador antigo, llamado Charles Spurgeon, chamado Charles Spurgeon, que él dijo que ele disse que así como iban las cosas, que assim como iam as coisas, en vez de tener pastores alimentando las ovejas, em vez de existir pastores alimentando as ovelhas, habría en las iglesias payasos alimentando las cabras. haveria nas igrejas palhaço alimentando as cabras. ¿Ve? Y eso usted lo ve, mi hermano. E isso você vê, meu irmão. ¿Ve? Y este hombre E esse homem se hizo unos fez cuernos, um capacete ¿ve? Y dijo, sube mi rey, e disse, sobe meu rei, porque lo vas a cornear de esta manera. porque você vai cornear dessa maneira. Y la gente, ¡ah! Aquello era algo grande. E aqui era algo grande. ¿Sabe por qué él hablaba así? Sabe por que ele falava assim? Porque él era asalariado. Porque ele era assalariado. Y cuando es asalariado, E quando é assalariado, están comprometidos, estão comprometidos. no con la verdad, Não com a verdade, sino con el sistema. senão com o sistema. Gracias a Dios Graças a Deus. que estamos libres de Que aquellas cosas, estamos mi hermano. livres daquela coisa, meu irmão.
Podemos predicar con libertad Podemos pregar com liberdade. lo que Jehová Dios ponga en nuestros O que corazones. o seu Jeová Deus ponha em nossos corações. Entonces, ¿qué pasó? Então, o que aconteceu? Dijeron a Micaías, Disseram a Micaías: Micaías, ¿iré o no iré a Ramón de Galaad? irei ou não irei a Ramote de Gileade? Como él lo que quería escuchar Como ele era o que queria escutar, era lo mismo que decían los demás, como ele queria escutar o mesmo que os demais disseram, porque eso era lo que estaba en su corazón. porque isso era o que estava no seu coração. ¿Sabe lo que le dijo Micaías? Sabe o que o Micaías disse? Sube. Sobe. Y está en la Biblia. E aí está na Bíblia. Sube. Sobe. Eso es lo que tú quieres oír. Isso é o que você quer ouvir? Sube pues. Sobe então. Y el rey se molestó. E o rei se aborreceu, Que quedó bravo. ficou bravo. Y dijo, no te he dicho que me digas la verdad. E ele disse: não te tenho dito que me diga a verdade? Ah, ¿tú quieres oír la verdad? Ah, você quer ouvir a verdade? Entonces, sube. Então suba. Yo vi a Israel. Eu vi a Israel. Yo vi. Eu vi. Tuve una visión. Tive uma visão. Dios le mostró Deus lhe mostrou lo que iba a acontecer en la o que ia batalla. acontecer na batalha. Anda, sube. Anda, sobe. Pero yo vi a Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor. Mas eu tenho visto a Israel e tenho visto que como ovelhas que não têm pastor dispersas. Una voz le dijo, Uma voz lhe disse: sube, suba, vas a ser prosperado, vai ser prosperado, tendrás éxito. você terá êxito. Mas ahora viene Dios Mas agora vem Deus y dice e diz todo lo contrario. tudo o contrário. A veces Às vezes, venimos a la iglesia viemos à igreja no para escuchar não para escutar lo que queremos, o que queremos, sino senão lo que tenemos necesidad. o que temos necessidade. Hay gente que tiene un culto ya premeditado, pues. Existem pessoas que já trazem um culto premeditado Y já. cuando Dios llega a la escena y habla otra cosa, E quando Deus vem à cena e fala outra coisa, entonces quedan todos dislocados. então eles ficam todos deslocados. Y esto pasó allá en Israel. Veja, isso aconteceu lá em Israel. ¿Sabe lo que hizo el líder de aquellos 400? Sabe o que fez aquele líder daqueles 400? Hermano, le dio una cachetada a la Irmão, deu um tapa tapa a Micaías. em Micaías. ¿Eso es de cristiano? Isso é de cristão? Ya usted ve la clase de naturaleza que tenía aquel predicador. Já você sabe a classe de natureza que tinha aquele pregador. ¿Ve? ¿Y sabe la pregunta? E sabe a pergunta? ¿Por dónde se fue el Espíritu de Jehová de mí? De onde se foi o Espírito de Jeová de mim? Para hablarte a ti. Para te falar? Si nuestra voz Se nossa voz vino de Dios, veio de Deus, Jehová Dios, Jeová Deus, nosotros hablamos nós en falamos nombre de Jehová, em nome de Jeová, porque ellos eran profetas de Jehová, porque eles eram profetas de Jeová, asalariados. assalariados. ¿Ve? Nosotros tenemos esta voz. Nós temos essa voz. Así dice el Señor. Assim disse o Senhor: Sube sobe y serás prosperado. e será prosperado. Y vienes tú ahora a decir que no es así. E você vem dizer agora que não é assim? ¿Por dónde se fue el Espíritu de Jehová? Por onde se foi o Espírito de Jeová? Mira, mi hermano, Veja, meu irmão, en el mensaje cristianismo contra idolatría, na mensagem cristianismo contra a idolatria, el profeta dice, o profeta diz: más les vale a usted mais vale a você estar bien versado, estar bem bien versado, bem escritural escriturado y saber e saber lo que está haciendo. o que está fazendo. O a usted Ou a você, lo puede tomar un espíritu inmundo ou você pode tomar um espírito imundo facilmente y no saberlo. e não saber. Le conviene estar bien versado en las Lhe escrituras. convém estar bem embasado, bem Del verbo, sujeto, predicado, verbo, do verbo versado. versado, Ay, más abuela. fundamentado, embasado.
en las escrituras. nas Escrituras. ¿Ve? Le conviene estar, Lhe convém estar, ¿ve? Porque ya un profeta porque já um profeta había hablado, havia falado, ya Dios já Deus había hablado havia por falado medio del profeta Elías. por meio do profeta Y Elias. Micaías E Micaías estaba en concordancia estava em concordância con este profeta aquí. com esse profeta La aqui. misma voz aquí A mesma voz aqui era la misma voz de Micaías. era a mesma voz de Micaías. No un profeta verdadero no contradice a otro profeta Um verdadero. profeta verdadeiro não contradiz um profeta verdadeiro. Es el mentiroso, Ele é es el mentiroso, engañador. ele é enganador. Usted recuerda a Ananías Você recorda de Ananias? cuando Jeremías dijo, Quando Jeremias disse: 70 años estarán esclavizados. 70 anos estarás escravos. Y vino Ananías E veio Ananias y dijo, e disse: así dice el Señor, Assim disse o no Senhor, serán 70 não años, será 70 serán anos, 2 años. serão 2 anos. Eran dos voces. Eram duas vozes. Ve. Ahora, ¿qué se necesita? Agora, o que se necessita? Percepción. Percepção. Se necesita esa unción de Dios Se necessita essa unção de Deus para usted poder percibir para você poder perceber la verdad de Dios. a verdade de Deus. Y aquel hombre le dio un tapa E aquele homem deu um tapa. a aquel por ¡pa! Y hermano, ¿por dónde se fue el Espíritu de Dios? E disse: de onde foi o Espírito de Deus? ¿Sabe ustedes que los hombres Você sabe que os homens, que se creen un poco intelectual, que se creem um pouco intelectual, la mayoría de ellos son orgullosos a maioria deles são orgulhosos y trabajan en base de su orgullo e trabalham em base de seu y orgulho actúan en base de su orgullo e atuam em base de seu orgulho y comienzan a mirarte por debajo de los hombros e começa a te olhar por debaixo dos ombros porque tú no sabes nada. porque você não sabe de nada. Yo sí sé. E eu sim sei. Yo tengo el Espíritu de Jehová. Eu tenho o Espírito de Jeová. ¿Por dónde se fue el Espíritu de Jehová de mí? Por onde se foi o Espírito de Jeová de mim? Ni lo percibió cuando se le fue. Nem percebeu quando ele se foi. ¿Sabe lo que le dijo Sabe o que disse? Micaías, el profeta? Micaías, o profeta. Mira, tú lo sabrás Ele disse: Veja, você saberá en aquel día. naquele dia. Era una profecía, mi hermano. Era uma profecia, meu irmão. Tú lo sabrás en aquel día cuando andes corriendo de aposento en aposento, de lugar en lugar. Você sabe, ele disse: Você saberá naquele dia quando eles estarão recorrendo de lugar em lugar. Dios quarto em habló quarto. su palabra Deus falou sua palavra y dijo, e disse: yo vi a Israel esparcido. Eu vi Israel disperso. No había éxito allí. Não havia êxito ali. Yo vi a Israel esparcido como oveja que no tiene pastor. Eu vi Israel disperso como ovelha que não tem Esa pastor. era la voz de Dios. Essa era a voz de Deus. Aquellos 400 profetas Aqueles 400 profetas. era la voz del diablo Era a voz do diabo y no la voz de Dios. e não a voz de Deus. Micaías le dijo, mira, Micaías disse: Veja, yo estaba en una visión eu estava numa visão. y el Señor dijo, E o Senhor disse: ¿a quién enviaré allá para A engañar quem acá? enviarei para enganar Acabe? Y dice el profeta E disse o profeta que un espíritu que um espírito ascendió subiu del infierno do inferno y se paró de frente e parou em frente y dijo, yo iré. e disse: Eu irei. Y el Señor le dijo, ¿cómo harás? E o Senhor disse: Como farás? Yo seré espíritu de mentira. Eu serei espírito de mentira. Una segunda voz. Uma segunda voz. Dios llama al hombre con la verdad. Deus chama o homem com a El verdade. diablo lo llama y lo atrae con la mentira. E o diabo o chama e o atrai com a mentira. Pero yo quiero decirte una cosa en esta Mas eu noche, mi quero lhe hermano. dizer uma coisa nesta noite, meu La irmão. mentira tiene patas cortas. A mentira tem pernas curtas. La verdad A verdade siempre será poderosa, fuerte, sempre mi será hermano. poderosa, forte. No importa que se mire débil, Não importa que se veja débil, pero será fuerte mas siempre. sempre será forte. Alabado sea Dios. Ahora, usted lo que necesita Agora você o que necessita es esa percepción é essa profética. percepção profética. Y necesita es de Cristo el E Señor necessita de Cristo o Senhor para poder discernir para poder discernir entre una y otra voz. entre uma e outra voz. Recuerde, Recorde, aquí está la voz de Dios, aqui está a voz de Deus escrita. escrita. Lo que está aquí O que está aqui es amén, é amém, es correcto. é correto. ¿Están de acuerdo? Estão de acordo? Pongámonos de pie ahora. Fiquemos de pé agora. Alabado sea Jesucristo. Louvado seja Jesus Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito seja o nome de Jesus.
Alabado. ¿Cuántos dan gloria al Señor Quantos dão Jesucristo? glória ao Senhor Jesus Cristo? Es así, mi É hermano. assim, meu irmão. Estas dos voces están allí. Essas duas vozes estão ali. Pero recuerda, Mas lembre, la voz de Dios a voz de Deus en el corazón de sus hijos, de su novia, no coração dos seus filhos, de sua noiva, habla más fuerte fala mais forte que la voz de cualquiera. do que a voz de qualquer um. ¿Ves? En nuestros corazones, Em nossos corações, la voz de Dios a voz de Deus habla más fuerte, fala mais forte, mucho más fuerte muito mais forte que la voz del hombre, do que a voz do que la homem, voz del enemigo. do que a voz do inimigo. Dios, Deus, su voz sua voz es clara é clara para nosotros. para nós. Gracias a Dios por eso. Graças a Deus por isso. Que el Señor Jesucristo me los bendiga O Senhor Jesus Cristo lhes abençoe y Dios nos dé su bendición e que Deus lhe dê sua benção a través de la Santa através Cena. da Santa Ceia. Dios bendiga, mis hermanos. Deus abençoe, meus irmãos.